Olá, pessoal. Estamos aqui de novo no Energize-se, que é o seu podcast que conecta tecnologia, inovação e transição energética. Lembrando que o Energize-se ele é patrocinado pela Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Ele é uma iniciativa do CDMEC, que é o Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e do FCEL, Fórum Capixaba de Energias Limpas. Hoje a gente está aqui com uma entrevistada super emocionante. Estou bem empolgado com essa nossa conversa. A gente vai falar muito sobre inovação e vamos falar de uma das instituições capixabas vencedoras de prêmios nacional que está na ponta aí da inovação, não é isso, Sena? É isso aí, Carlos. Hoje nós temos aqui a nossa segunda entrevistada mulher, né? Uma profissional aí que despontou, ao contrário de vários outros entrevistados nossos, né? Uma verdadeiramente capixaba. O que até hoje aqui a gente brinca que é mais fácil achar um capixaba fora do que no estado, né? Mas seja bem-vinda, doutora Denise aí. A professora Denise, ela é reitora da Universidade de Vila Velha, né? Uma instituição privada aqui, de renome nacional, né? Com vários prêmios aí, como o Carlos disse. E nós hoje vamos discutir um pouco aqui sobre os planos da universidade aí na área de inovação, tecnologia, transição energética, as pesquisas, né? Tem várias iniciativas aí de hubs de inovação, empresas júnior, não é isso, Carlos? É isso aí. E lembrando que a doutora Denise Coutinho Endrigen, falei seu nome correto? Certo. É a primeira reitora mulher de todas as faculdades capixabas. É isso mesmo, doutora? Exatamente. Então, muito obrigada pelo convite. Falar sobre a Universidade de Vila Velha para esse público que nos é muito caro, muito interessante, importante. Quero agradecer o convite. E eu preciso fazer uma correção, porque a Universidade de Vila Velha ela tem muitos prêmios nacionais e internacionais. Olha. É um caminho que a gente trilhou lá atrás, com planejamento. Então, também nessa área de metal mecânico, planejamento é tudo, não é exato? E também na Universidade de Vila Velha foi feito esse planejamento com essa visão de ser uma instituição inovadora de referência internacional. E isso a gente entendeu que precisava também trazer essa chancela internacional dessas premiações. Mas conta pra gente primeiro como é que começou sua trajetória, porque a senhora é formada em farmácia, não é isso? Aqui na UFES, e passou um tempo lá na UFMG, depois foi para o exterior. Como é que foi esse período aí até entrar na UVV? Primeiro, tem uma curiosidade, que eu sou metalúrgica. Eu fiz técnica em metalurgia aqui na escola técnica, e dali eu me encantei pela química, e dentro dos cursos disponíveis, que eu imaginei que estaria mais perto, porque eu não gostaria de ter seguido exatamente o caminho, foi a farmácia. Então, eu fiz farmácia aqui no Espírito Santo, depois eu fiz mestrado e doutorado na UFMG, e dentro do meu doutorado eu estudei nos Estados Unidos junto com um professor que descobriu a molécula que se fala do paradoxo da uva. Já ouviram falar? Do resveratrol, né? Porque sim. O resveratrol. Então, meu orientador no doutorado lá nos Estados Unidos foi ele, e aí eu entrei no caminho da quimioprevenção de câncer, utilização de plantas medicinais, alimentos com esse objetivo. Então, morei nos Estados Unidos. Depois, fiquei uma parte do tempo na Alemanha, quando eu recebi um e-mail da UFMG falando: a Universidade de Vila Velha procura por pesquisadores para compor o seu quadro, já pensando na pesquisa. Então, a UVV, já inovando, há quase 20 anos atrás, a minha prova prática foi online, o que nunca se pensava isso 20 anos atrás. Então, foi montado um estúdio, foi realmente muito legal. Eu estava na Alemanha, e na Alemanha já se tinha essa prática, então, para o lado de lá foi tranquilo. E daí, eu e o meu esposo, na época, nós viemos aqui fazer parte da Universidade de Vila Velha como pesquisadores. Então, isso foi um resumo da minha trajetória. Muito bacana. A UVV, ela começou inicialmente oferecendo graduação, né? Essa transição para a pós-graduação, o mestrado, o doutorado e, efetivamente, o desenvolvimento de pesquisa e inovação, quando que se deu esse movimento aí? Isso é algo assim mais recente na história da UVV, não? Não. Principalmente nessa área de pesquisa, com pesquisa e inovação não dá para ser tão rápido, porque existe um tempo, e também com os processos do MEC. Então, quando o nome da UVV foi cunhado, já era UVV, desde sempre foi UVV, mesmo quando era somente faculdades.
Então, nós tínhamos quem inaugurou os primeiros cursos, que era o professor Dr. Ali. Depois, quem assumiu foi José Luiz Dantas, que é um visionário, e ele já pensou na Universidade de Vila Velha como qualidade, mas para isso tinha um caminho a ser traçado. Então, primeiro, nós nos transformamos em centro universitário, e depois, já tem mais de 10 anos, vai fazer quase 15 anos, em universidade. Para isso, para ser centro universitário, lá em 2009, precisava-se ter a contratação de diversos professores para que se montasse um mestrado e doutorado, fosse aprovado para a CAPES, para que se tivesse essa cultura e quantidade de pesquisa suficiente que pudesse ter vários mestrados e doutorados dentro da universidade para, então, submeter o processo para se transformar em universidade. Então, isso aí foi 25 anos quase. Doutora Denise, como que pode, explica para a gente, uma universidade tão nova, né? São 15 anos, e já é campeã tantas vezes na melhor faculdade, melhor universidade do Brasil? O título de universidade, né? O status de universidade é recente, mas a Universidade de Vila Velha, a UVV, vamos dizer assim, completou 50 anos esse ano, e todo o processo sempre na UVV foi em relação à qualidade, sempre se buscou a qualidade. Com isso, também lá quando nós refizemos o reposicionamento da Universidade de Vila Velha, lá em 2016, nós tivemos 13 grupos de profissionais escolhidos pela mantenedora para que fizesse um mestrado na SAIB, lá na Alemanha. Então, esse conhecimento foi transferido para a Universidade de Vila Velha por meio de nossos professores. E dentro dessa transformação, reestruturação do planejamento estratégico, a gente fez essa visão de ser uma instituição inovadora de referência internacional. E, com isso, quando você tem esse norte muito claro, todos os processos são remodelados dia a dia. Então, a primeira meta era mudar as práticas de ensino. Então, nós introduzimos metodologias ativas, nós entendemos que ouvir o mercado e adaptar os currículos era essencial para que os nossos alunos pudessem dar soluções mais reais para problemas do mercado. Outro fator importante, nós trouxemos o mercado para dentro, né, os especialistas no mercado para dentro da universidade, estão ali dentro, por exemplo, da Business School, que, na verdade, hoje é uma série de cursos dentro da administração. A gente tem empresas que entram em contato com os nossos alunos, que geram os problemas, os desafios. Esses alunos eles têm a oportunidade, ainda quanto alunos, de errarem e acertarem o processo. Isso tudo vão somando pedrinhas para que hoje a gente seja reconhecido internacionalmente e nacionalmente como uma instituição inovadora. Então, um dos prêmios, por exemplo, que a gente tem muito orgulho, vários, né, todos eles, mas dessa parte de inovação, existe um ranking que chama Ranking das Universidades Empreendedoras, que é feito a partir das empresas júniores da Brasil Júnior, escutando os alunos da universidade e também com dados que a empresa júnior fornece. E nós ficamos na 26ª posição no Brasil, dentro desse ranking, e a 6ª posição no Brasil em cultura empreendedora, pelos olhos dos alunos. E, então, isso, para nós, é extremamente importante, porque é o que a gente faz todos os dias na universidade. A senhora citou a Business School. Pode falar para a gente do que se trata? A Business School, hoje, ela não é um espaço físico, ela é um conjunto de cursos. Então, nós temos marketing, propaganda e publicidade, administração, ciências contábeis, ciências econômicas. Contabilidade, eu falei ciências contábeis. Neste grupo, você tem ali um ecossistema de alunos que estão envolvidos diretamente com os problemas do mercado. Então, nós temos ali dentro a UVV Finance, nós temos o NIF, que é um núcleo de finanças também para os alunos. Aqui a gente consegue conectar o mercado, os professores, que muitos deles são, inclusive, do mercado também, e os alunos gerando soluções factíveis. Professora, e me explica uma coisa aqui. Como é que vocês estão lidando aí com esse boom das IAs, né? Porque algumas pesquisas têm demonstrado aí que essa geração que surge aí é a primeira ao longo de todo um histórico aí que os indivíduos têm um nível intelectual inferior à geração anterior, né?
E muitos reportam isso ao uso intensivo de tecnologia, celulares, e agora nós temos a IA. Como é que está sendo o tratamento que a UVV tem dado para a IA no dia a dia ali dos seus cursos? É um desafio porque todos nós estamos aprendendo enquanto o avião está voando, né? Então, nós somos ainda das poucas universidades que já temos a política de inovação. A nossa política, na verdade, agora falta ser só homologada no Consul. Então, a gente começou de política de utilização de inteligência artificial. Nós começamos essa discussão ano passado, quando nós percebemos exatamente essa mudança. Mas antes dessa política oficialmente institucionalizada, nós já começamos lá no ano passado, em janeiro do ano passado, a trazer esse tema para os nossos treinamentos junto com os professores. No ano retrasado, nós falamos, né, em 2024, nós trouxemos uma pesquisa só trazendo o tema inteligência artificial, o que é isso? Porque era muito novo, ainda só tinha um ano, né, foi em 2023. E depois, em janeiro de 2024, a gente percebeu que os alunos já estavam utilizando e que nossos professores sequer conheciam as ferramentas. Então, os primeiros treinamentos lá em 2024 foi para conhecer, se inscrever nesses tipos de inteligência artificial e conhecer como funciona. Depois, no meio do ano e também agora o próximo, a gente tem ensinado os nossos professores a fazerem o uso da inteligência artificial e a reconhecerem quando os seus alunos estão utilizando a inteligência artificial para, vamos dizer, burlar o sistema, por exemplo, em alguns momentos. E também ensinando os alunos que o que ele quer ser. Ele quer ser um unicórnio ou não. Né? Unicórnio não, perdão. Ele quer ser um centauro ou quer ser somente um cavalo de Troia, por exemplo, ali dentro. Então, a gente também tem buscado despertar nos alunos a utilização consciente da inteligência artificial, porque agora é um caminho sem volta no momento. Né? O uso da inteligência artificial no trabalho, ele é interessante porque, para quem sabe, ele potencializa muito a nossa capacidade de execução, né? Mas se você pega uma pessoa que não detém o conhecimento, não consegue avaliar adequadamente a resposta, né? Ele, de certa forma, ele desensina. Exatamente. Né? E tira o raciocínio da pessoa. Né? Então, há 2 semanas atrás, nós promovemos um grande treinamento para os alunos em relação aos TCCs. Então, e também tem uma disciplina agora oficialmente dentro da pós-graduação, como que ele pode utilizar oficialmente as diferentes inteligências artificiais dentro dos seus trabalhos científicos, porque tem regras muito claras hoje na CAPES e no CNPq em relação a isso. E no TCC a gente também trouxe para eles o que eles poderiam utilizar e o que não poderiam, ensinando mesmo na prática para que eles entendam qual é o papel do humano e qual é o papel da inteligência artificial, exatamente como foi colocado aqui. Uma coisa que a gente percebe é o seguinte: na primeira fase da inteligência artificial, da IA, você está como que reunindo todo o conhecimento da humanidade ali na sua frente. Então, é muito fácil você conversar e obter informações. A segunda fase agora é a IA fazer as coisas para você. Como, por exemplo, o Cloud lá com o Coworking, né? Ou o Copilot, por exemplo, da Microsoft, o próprio Gemini, a nova versão agora, ele executa o trabalho para você. Então, quando você tem alguma ideia inovadora, usando a IA, você pode fazer aquilo ali se tornar realidade muito facilmente. Aí eu já entro no novo assunto que eu queria tratar com a senhora, que é o Inova Week, que na verdade é o evento Rock in Rio aqui da inovação. Exatamente. Eu queria que a senhora falasse para a gente como é que isso acontece, desde quando, o que está acontecendo agora e qual que é a sua visão para o Inova Week no futuro. Então, o Inova Week, ele é uma expressão muito forte da universidade, mas ele não acontece em setembro, é só a festa, vamos dizer assim. Ele é um reflexo de tudo que a gente faz ali dentro. Então, todas as disciplinas, todos os cursos da universidade, eles já têm 2 disciplinas básicas, que é o Design Thinking e também empreendedorismo. Todas, qualquer uma, mesmo a medicina, eles têm essas 2 disciplinas que permeiam toda a grade. A gente entendeu que, para ser empreendedor, minimamente você precisava conhecer sobre isso. A partir disso, nós trabalhamos com os alunos ideias e conexões. Então, eles precisam se organizar
sair da caixa, realmente, como a gente fala na inovação. Os projetos que são apresentados no Inova Week são preparados, já são pensados 1 semestre ou 2 semestres antes, dependendo do nível da inovação que já está caminhando. Mas, idealmente, normalmente é 1 semestre antes, eles precisam unir diferentes cursos. Então, a farmácia tem que se unir com outro curso. Então, sei lá, por exemplo, engenharia, design, marketing, qualquer outro curso, eles têm que criar um projeto. Estes alunos, eles não simplesmente criam um projeto, eles são mentorados. Então, eles passam por um processo de treinamento e até chegar num pitch, antes de serem escolhidos aqueles que vão ser apresentados lá em setembro, que foi crescendo bastante. Aí, em setembro, tem as ideias dos anteriores, que já foram impulsionadas, então eles podem chegar também a apresentar até para investidores, e tem aquela feira onde os alunos têm. E nós também entendemos no Inova Week que era importante despertar no ensino médio também esse desejo de inovar e de criar soluções. Porque o que o Inova Week faz? Ele gera esse desejo, até algo que vocês colocaram no início, né, de instigar as pessoas, né, nessa área de metal mecânica. Então, o Inova Week, ele instiga os nossos alunos a serem, de fato, protagonistas das suas vidas. E isso vem por meio de criar uma solução, de trabalhar em equipe, de saber o que pode ser feito se der errado. Então, o Inova Week é toda essa mistura. E a gente também percebeu que todas as áreas tinham que estar envolvidas. Então, hoje, quando a gente fala de Inova Week, eu não estou falando da área de engenharia. Eu estou falando da área da saúde, que vem fortemente com vários projetos de inovação. A área de humanas, que tem 2 anos que a gente envolveu ali relações internacionais, administração, criando soluções sociais, que não deixam de ser também soluções. E todos os cursos da Universidade de Vila Velha participam ativamente. E também a parte humana. Então, esse ano, o Inova Week vai ser Solutions Robotics, porque nós sabemos que os robôs já existiam há bastante tempo. E agora, com a inteligência artificial, vem esse ponto. Agora eu tenho inteligência artificial junto de um equipamento que pode realmente tomar o lugar de alguma pessoa. Então, a nossa ideia é mostrar que Robotic Solutions, na verdade, vai trazer soluções em processos, em serviços, em produtos, mas que tem o papel do humano ali dentro, em todas as áreas. Então, nesse ano, vai ser esse o tema, permeando todas as áreas da inovação, e a gente também entende que o jovem, e todos nós precisamos de um momento cultural. Então, no Inova Week, sempre tem a parte intelectual, tem de business, né, finanças ali envolvidas, tem de inovação e uma parte cultural fortíssima. Ano passado a gente teve o de Ferreiro, o ano anterior foi o Scoob, então a gente sempre tem também um apelo forte. Aí, durante o dia tem aulas de dança, então vem o governo, todo mundo, vocês estão convidados também para estar lá conosco. Estaremos lá, né? Sena, eu estava pensando uma coisa, a gente entrevistou aqui um monte de professor da UFMG, do IFES, vamos começar uma rodada agora com professores da UVV, estou curioso aí para saber o que a UVV tem que estar fazendo, assim, a gente fica empolgado até de te ouvir. Mas eu queria saber da professora. Ela falou aí do Inova Week, é uma iniciativa muito interessante, né? Que já está em qual edição? 9ª edição. Já são 9 anos, né, de Inova Week, fomentando a inovação aí no campus da UVV. Mas eu queria saber o seguinte, quando se desenvolve pesquisa, a gente sempre chega a um nível de maturidade na pesquisa onde precisamos levar essa pesquisa, transformar essa pesquisa num produto, né? E, obviamente, esse não é o papel da universidade. A universidade ela pode fomentar, ela pode incentivar, ela pode abrir caminhos, mas aquele passo final de sair da academia e ir e se transformar num negócio carece de ter um empreendedor, né? Uma patente. Eu queria saber como é que a professora, como é que a UVV está lidando com essa questão das patentes. Vocês têm feito patentes? Vocês Eu sou uma pesquisadora. Vocês têm tido dificuldade de chegar nesse ponto de maturidade e transformar a pesquisa em produto? Será que nós vamos ter uma polilaminina aqui desenvolvida pela UVV? Esperamos que sim. Uma reitora farmacêutica? Pode ser, realmente. Minha área é de produtos naturais. De fato, eu vou dizer assim, mais ou menos 6 anos, talvez 10 anos, quando se começou a falar de inovação,
nas universidades, algumas conseguiram avançar mais pelo processo de capacitação e também do desejo dos seus professores de desconstruírem suas próprias formações para entrar na inovação. Porque o tempo de resposta, quando você tem um projeto de uma empresa, é muito diferente do tempo de resposta quando eu tenho um projeto que é financiado pelo governo. E a entrega é muito diferente. Então, esse processo de entrega é muito distinto. Então, um ponto importante, né, quando eu estudei nos Estados Unidos, uma parte da defesa do doutorado, que a gente chama de Qualify lá, não é essa defesa clássica que a gente faz aqui. Ele tem que escrever um projeto e entregar dentro do projeto que ele está fazendo qual solução para qual empresa que seria aquilo. E é defendido numa banca de empresários. Eu estudei em Purdue University, eu tive a oportunidade de participar dos colegas defendendo. Como se fosse um business plan. Um business plan, exatamente, um business plan ali no Qualify. Então, por isso que os Estados Unidos, a quantidade de patente é infinitamente maior do que o Brasil consegue depositar. Imagino que a senhora tem muita vontade de adotar o mesmo princípio na UVV, São né? desejos de transformação, exatamente. Já captou. Mas já está no caminho, né? Já estamos no caminho. Já tem, então, na UVV, hoje, nós temos um acompanhamento dentro dos mestrados e doutorados para que isso aconteça. Então, nós temos, por exemplo, programas de biotecnologia, de ciências farmacêuticas, ciência animal, que já caminham para que o produto final seja uma patente. Então, quando é uma patente, então a defesa é totalmente diferente. Então, nós temos hoje, sim, depósitos de patente, mas a pesquisa, ela envolve um financiamento que é muito grande, que é um financiamento, vamos dizer, que seria um fundo perdido, porque não necessariamente você vai ter um resultado a curto prazo. Pode ser que sim, a própria molécula que a professora descobriu demorou anos, a vida dela é aquilo ali. Toda a vida profissional dela sendo criticada, né? Mais ou menos. Não sei bastante. Então, é um tempo muito grande de fazer. Então, hoje nós temos, dentro do mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas, esse caminho de biotecnologia. Então, agora, por exemplo, eu tenho uma doutoranda e uma doutora que estão trabalhando, desenvolvendo produtos para tricologia, principalmente da alopecia androgênica a alguns níveis. Então, nesse projeto, a gente já está numa fase de ensaio clínico. E tem clínico. cura, doutora? É o que a gente quer responder até o final do ano. Mas nós temos uma outra aluna também com plantas aqui do Espírito Santo, desenvolvendo para o diabetes. Eu desenvolvi, junto com minhas alunas, produtos para performance de atletas. Então, a gente tem esse caminho. Alguns geram patentes. Então, a gente tem algumas patentes depositadas e que não é um caminho fácil. Já tem empresa interessada em transformar isso em produto? Aí vem um outro ponto, porque não é algo tão rápido. Então, uma das patentes, o que nós fizemos, existe dentro do INPI, você pode fazer o que a gente chama de open. Não exatamente abrir a patente, mas você deixar que o próprio INPI publique e fique oferecendo para as empresas. Então, uma das patentes, por exemplo, agora está nessa fase. A gente ainda não teve nenhuma patente licenciada, porque você precisa ter muita patente para que uma delas vingue. Então, a gente está aumentando o número agora. Mas independente de patente, a UVV tem vários casos de startups que deram muito certo e que viraram empresas enormes. Inclusive, uma delas é um software, se não me engano, sobre autismo. Isso, exatamente. Como é que é esse projeto aí? Como é que ele nasceu? Ele nasceu do Inova Week. Então, nós tínhamos um aluno que, dentro do seu TCC, e depois já começando a primeira versão ali do Inova Week, o projeto dele era um aplicativo para ajudar o seu próprio filho. E daí ele foi, aí quando ele começou ali na UVV, depois ele continuou o desenvolvimento e aí hoje uma coisa que a gente percebeu, uma coisa que a gente percebeu aqui nas entrevistas, né, sobre inovação, sobre os pesquisadores principalmente, é que todo professor, né, todo profissional da inovação, da pesquisa, ele não fica restrito à sua área original de conhecimento, né? Verdade. Ele tem uma necessidade muito grande de vestir outros chapéus, de aprender novas coisas o tempo todo, né? Então, por exemplo, o professor Alberto, ele para desenvolver o carro autônomo, ele estudou medicina.
né, para entender o funcionamento do cérebro. E assim a gente nota, conversando com vários pesquisadores, esse mesmo perfil, né, porque você tem que ser também um pouco empresário, tem que conhecer de finanças, tem de administração, de contabilidade. Gestão de pessoas. De gestão de pessoas, porque senão você não sai do lugar. Verdade. Né? Mas eu não sei se a senhora sabe, né? Nós estamos com uma iniciativa no CDMEC do balcão de patentes. Ah, não sabia. Que a ideia é exatamente essa, a gente identificar nas universidades capixabas, né, aqueles projetos que têm apelo para o mercado, que já estão num nível de maturidade elevado, para a gente dar publicidade a eles e, eventualmente, oferecê-los aí para empresários, né, locais ou nacionais. Né? Então, fica o convite aí na Mac Show desse ano, nós vamos ter o balcão de patentes. Talvez você possa submeter algumas patentes da UVV para a gente fazer a apresentação lá, né? Não é isso, cara? Desafio aceito. Doutora Denise, uma coisa que a senhora está falando isso, comparando a UVV com a universidade pública. E uma das coisas que a gente percebe aqui em relação à universidade pública, pesquisa, inovação, etc., é a falta de continuidade. Ou seja, às vezes o professor ele recebe uma verba ali do governo de subvenção, seja da FINEP, da FAPES ou do CNPq e tal, mas ele não pode contar com aquele dinheiro no ano que vem, no outro ano. Então, como é que ele vai fazer alguma coisa de médio e longo prazo sem ter previsibilidade? Ou seja, esse é um problema que a gente tem quando a gente fala do setor público. Mas me parece que não é bem o problema da UVV. Será que isso justifica a UVV estar decolando mais rápido até que as universidades públicas? Olha, o financiamento da pesquisa na UVV, ela tem o financiamento da própria UVV, mas o maior percentual também é o financiamento público. A diferença é a capacitação dada aos professores. Talvez, eu imagino que seja isso, porque a gente também tem esses momentos, e agora o projeto está acabando, vou escrever novos projetos. Então, isso também é uma realidade que a gente vive nos professores, porque a pesquisa em si, como eu disse, é um investimento a fundo perdido, que é o que a gente acaba falando dessa forma. Então, o que a gente entrega de produto, muitas vezes são produtos intangíveis. X quantidade de artigos das melhores revistas. Isso não necessariamente vai ser transformado em recurso imediatamente, mas há vamos dizer, uma formação de um ecossistema muito forte, gerando e despertando o protagonismo também no professor, dele também querer ser empreendedor, e os alunos eles já vêm com essa ideia de eu quero, no final, o que você quer? Eu quero uma patente, mas eu também quero um artigo. Então, já tem essa ideia, eu quero um produto. A minha aluna, agora que a gente vai submeter uma patente, ela já entrou com esse objetivo claro. Eu quero, no final, ter o meu artigo, que é com flores não comestíveis. A gente gerou um produto com as flores não comestíveis que é possível ser utilizado para aplicar em cosméticos, também como alimento. Então, a gente já está escrevendo a patente. Então, a gente vai por 2 caminhos. Então, os alunos já vêm com essa ideia, porque a gente, desde lá do início, já tem disciplinas de empreendedorismo, de design thinking, também no mestrado e doutorado. Então, eu acho que é esse movimento, é você estar nessa... Você tem o InovaWeek, os alunos ali da graduação, professora, vamos desenvolver o projeto. A primeira vez eu estava ainda, quando eu entrei na UVV, eu disse, vamos desenvolver uma pasta? Eu falei, como assim? Então, isso vai fazendo com que o professor também fale mesmo, eu posso desenvolver uma pasta, por que não? Então, aí você tem essa continuidade. Então, eu acho que não é só o financiamento, é esse estímulo. Mas explica para a gente aí como é que se dá essa questão do financiamento, da decisão de financiamento, por exemplo, da UVV em relação a laboratórios, né? Porque para você desenvolver pesquisa, você tem que ter o laboratório, né? A partir de um ponto. Sim, você tem que ter estrutura física garantida. Numa universidade federal, normalmente você tem apenas o espaço. Né? E aí eles ficam brigando anos e anos para conseguir equipar aquele laboratório até conseguir desenvolver uma pesquisa. Numa universidade privada, eu imagino que seja um pouco diferente isso. Né? Existe uma tomada de decisão ali, em cima de um norte que o administrador deseja imprimir no seu negócio, e a partir dali o investimento inicial é feito, ainda que dependa futuramente de novos aportes de outros agentes. Né? Nós temos muitos professores que
No meu caso, sou capixaba, mas eu estudei fora, nos Estados Unidos, Alemanha. E tem o professor Alessandro, que também veio de Portugal, o professor Márcio da Alemanha. Todos nós trouxemos experiências de lá fora. Então, em várias universidades, aonde eu vou te responder, nós temos laboratórios, mas lá atrás se pensou, vou construir laboratórios robustos com todos os equipamentos. E a gente percebeu que manter um equipamento é caro. É caro e ele fica obsoleto. Então, os primeiros equipamentos que a gente comprou, que foi o desejo dos professores, compramos vários equipamentos, montamos laboratórios, eles ficaram obsoletos. Porque a tecnologia na área, por exemplo, eu sou da área de produtos naturais, o forte da UVV é muito produto natural, também tem a parte da agronomia muito forte e de animais. Os equipamentos mudam muito rápido. Então, essa manutenção, ela começou a ficar extremamente cara, mais cara que a pesquisa em si. Então, nós temos laboratórios, nós temos equipamentos, aqueles equipamentos que eu preciso usar todos os dias. Então, por exemplo, eu trabalho com cultura celular, meu grupo, com cultura celular. Então, alguns equipamentos, alguns microscópios de ponta, a gente tem financiados ou então comprados pela UVV. Temos o criobanco. No caso do professor Alessandro, que trabalha com cultura celular, e o professor Márcio, cultura celular vegetal. A gente tem os equipamentos que eu preciso para manter aquela estrutura. Mas análises que eu preciso refinar, a gente já prevê serviços de terceiros. Então, eu consigo hoje enviar minha amostra lá para Portugal e volto. Eu envio lá, teve uma amostra que a gente mandou para os Estados Unidos e foi analisada. Então, você consegue ter um ecossistema a seu favor. A gente tem parceria com o IFES, com a UFES, fazemos permuta de materiais ou de serviços, e aí você consegue ter uma pesquisa de ponta sem ter fisicamente, porque a gente tem outros espaços aqui no nosso próprio estado que, às vezes, não consegue avançar, que os equipamentos vão ficando para trás. Essa parceria com a universidade pública, como é que ela acontece de fato? A senhora está falando tem que às vezes tudo planejado. Vocês têm empréstimos, às vezes, de equipamento, dependendo da pesquisa que um ou outro vai fazer. Como é que funciona na prática? Nós temos convênios com algumas universidades, então, por exemplo, com a UENF, existe um repasse pequeno para custear, por exemplo, a secretaria, mas nós temos uma troca de profissionais. Então, os alunos da UENF têm aula conosco e nossos alunos podem usar os laboratórios deles, eles usam o que nós temos e faz essa troca, principalmente na área. Então, a biotecnologia, que é dessa patente da minha aluna, por exemplo. Nós temos com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a própria UFES, IFES, e há essa possibilidade de troca. A maior parte são permutas. A senhora falando aí de ecossistema, eu fiquei curioso de conhecer o ecossistema de vocês, que é o Highline, que é de alunos da pós-graduação. Isso. Conta pra gente como é que é. O Highline ele foi pensado para ser um futuro que está no presente. Então, ali dentro, a gente diz que você tem uma oportunidade onde você tem pessoas, você tem ideias e você tem oportunidades todas misturadas no mesmo local. Então, ali no Highline, eu tenho professores, eu tenho empresários, eu tenho empreendedores. É fora do campus? É um dos campos, é fora do campus principal. Né? O campus principal é o Boa Vista, onde tem a maioria dos cursos. Fica bem em frente ao Shopping Vila Velha. Aí, um pouco recuado, nós temos a unidade Nossa Senhora da Penha, onde tem o hospital veterinário, complexo bioagrárias, que é para fazer os exames para os animais. Nós temos a policlínica, que tem várias clínicas de todas as áreas da saúde, tem até uma piscina aquecida lá dentro. Nós temos um museu de biociência, que é o único museu ali de Vila Velha. E nós temos o Biopráticas, que é onde tem a maior parte dos laboratórios de pesquisa. E aí nós temos a Fazenda, que fica lá em Guarapari, temos o Sorbonne, que fica em Vila Velha, e aqui o Highline. Então, o Highline ele foi pensado, que fica aqui em Vitória, então é um dos campos, né? Fica aqui em Vitória. Então, ele foi pensado para ser esse local para conectar as pessoas. É como se fosse um hub de inovação. Exatamente. Então, aqui a gente tem mentorias, tem cursos de pós-graduação, temos a pós-graduação Lato Senso, encontros, capacitação em company, capacitação, inclusive, quando as nossas capacitações para os professores, dependendo do que é pensado ali dentro, eventos com várias empresas. Então, é um coração
de negócios pulsante muito forte aqui, o Highline. Quando você fala de Highline, eu penso logo nos polos de inovação, né? Inclusive o IFES, por exemplo, tem vários polos de inovação e agora estão querendo estender até para todos os campos do IFES. O Highline eu enxergo muito como realmente um polo de inovação de verdade. Mas eu queria que a senhora falasse para mim como é que é a participação da UVV no Vila Velha Valley. É um polo de inovação, como é que é esse projeto? O Vila Velha Valley, ele é um hub, e para falar bem desse hub, vocês vão convidar o professor Alessandro Ramos, que é das pessoas que representa a Universidade de Vila Velha dentro desse hub. Ele envolve a governança. A UVV está na governança desse projeto. É uma das governanças do projeto, mas não é da Universidade de Vila Velha, é do município de Vila Velha. Então, nós temos ali a Sevilla junto, temos várias outras empresas juntas, inclusive universidades internacionais fazendo parte também do Vila Velha Valley. Ele tem um epicentro, que é ali na Casa Amarela, mas ele expande para todas as regiões de Vila Velha, que o objetivo é fazer com que a inovação, nos diferentes níveis e diferentes formas de inovação, desde social até tecnológica, chegue para todo mundo. E quem é que está à frente da gestão dessa iniciativa, professora? A UVV faz parte da governança, junto com a Sevilla e outros... Sim, mas tem um cabeça, tipo assim, um síndico desse hub? Hoje é o professor Alessandro. Professor Professor Alessandro Coutinho Ramos. Inclusive, eu já convidei ele para vir aqui no Portugal Energias agora. E ele já aceitou. Ah, a gente só teve problema de agenda ainda. A gente não conseguiu Mas ter ele aqui ainda, mas vamos conversar com ele. Não só ele, né? Outros professores também. Tem muita gente interessante para a gente conversar ali na UVV. Mas eu quero que a senhora fale mais da UVV. Olha só, uma das coisas que aconteceu recentemente foi a união com a UCL. Eu sei que é coisa que está acontecendo ainda. Talvez tenha algumas informações até que não possam ser divulgadas, mas eu queria que a senhora falasse esse movimento da UVV com a UCL. Então, principalmente o Zé Luiz, a UVV, o Zé Luiz é o nosso presidente, o nosso mantenedor, ele é muito visionário. Então, a Universidade de Vila Velha caminha nessa direção de qualidade. E a UCL, para nós, a gente imagina que vai ser a nossa Massachusetts, né? Vai ser Massachusetts. Isso. Então, MIT, né? Então a parte tecnológica... Vocês vão botar lá. Já é lá. Então, a UCL já tinha essa vocação muito forte da tecnologia, pela sua posição, pelos seus cursos. O que a gente está fazendo agora é trazendo a marca UVV com tudo o que isso significa, com a qualidade, com a sustentabilidade financeira, com processos, com formação, com redescobrir processos. Então, nós tivemos, o ano passado foi feita uma versão, né, do Inova Week lá, que agora tem um nome específico, que é um Inovatec. Eles criaram um novo nome. Depois a gente procura o nome correto ali. Mas tem também uma semana de inovação ali fortíssimo que acontece no primeiro semestre, para não ser conflitante com o Inova Week. Mas eles também, quando a UCL passou a ser uma parte da UVV, eles participaram do Inova Week conosco. E depois a gente percebeu que eles têm um potencial de ter mesmo Inova Teclog. Esse é o nome deles. Inova Teclog. Isso. Então, foi uma tecnologia feira... e logística? Isso aí. Então, foi uma feira sensacional, que também levou a saúde, mas é mais na área da tecnologia, para mostrar e para já estimular os alunos a fazer isso. Então, a parte de engenharia está ficando mais no... Não, porque a Universidade de Vila Velha é uma entidade, ela existe. Então, as engenharias existem na Universidade de Vila Velha. E a UCL está separado, tem o campus dela separado, tem as engenharias também lá. Eu lembro que a gente teve uma reunião do CDMEC lá na Assembleia dos Associados alguns anos atrás, e eu fiquei bem impressionado assim, com
a OCL, assim, com a parte de tecnologia, etc. E a OCL, a gente lembra agora que a gente estava falando do Polo de Inovação, que é o Alvo Serra, que é o Polo de Inovação lá da Serra. Sim. A OCL faz parte ali, né, junto com... Você está falando da Acevila, que é daquela Vila Velha Valley. Mas a gente tem também o Alvo Serra, que vocês participam até com a ASIS também, que é a associação lá de empresários da Serra. Nas nossas várias análises estratégicas, nós percebemos que a nossa força em alguns municípios precisava ser melhor percebida. E a Serra era um dos locais. Então, aí por isso que a gente tem que estar num local, não como impondo nada, mas chegando e transformando pessoas, locais, unidades. Então, é isso que a gente faz nesses centros. Então, quando a gente entra, por exemplo, lá na Vila Velha Valley, a gente está entrando com muita tecnologia humana e social ali dentro, né? Muito conhecimento de governança. Também na Associação na Serra, lá e também na UCL. Porque a missão da UVV é transformar conhecimento em inovação. Isso a gente faz todo minuto. Inclusive, no dia 10 de junho agora, ou seja, daqui a 2 semanas, a gente vai ter um evento do CDMEC dentro da OCL. O CDMEC ele passou mais de um ano visitando várias empresas em todo o interior do estado do Espírito Santo, detectando necessidades dessas empresas. E aí foram desenvolvidos aproximadamente uns 20 projetos. Aí, nesse dia 10 de junho, daqui a 2 semanas, a gente vai apresentar esses projetos exatamente buscando investidores, empreendedores que queiram atender essa demanda aí do interior do estado. Vocês vão viver, né? Vão sentir na pele o que é ser o VV, então, né? Vai ser muito interessante. Mas, professora, você colocou aí a sua experiência internacional e a de outros professores, agregando a cultura da UVV. Aí a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a UVV, ela tem ou está pensando em ter convênios com universidades fora, Portugal, Alemanha, países europeus, Estados Unidos, para desenvolver programas de intercâmbio entre alunos, estudantes? Se já tem, como é que funciona isso? Quais são os cursos? Fala para a gente um pouco dessa estratégia. Sim, a gente tem uma assessoria internacional que já tem bastante tempo que trabalha. Então, inicialmente, nós mais enviávamos alunos do que recebíamos. E a gente percebeu que a internacionalização em casa ela era muito importante, porque ela desperta o protagonismo. Eu também quero. Então, nós temos hoje alunos que vão, então nós temos vários convênios, fazemos parte de algumas associações internacionais e que facilitam esse intercâmbio, tanto aqui na região da América Latina, mas muito mais forte para a Europa e também Estados Unidos. Mas, neste processo, a gente também gostaria de receber os alunos em loco. Então, há 2 anos atrás, a gente começou a receber da Alemanha, de algumas universidades da Alemanha, em projetos específicos na área social. Mas, desde 2016, 2018, começamos a receber alunos da SAIB, que é uma das universidades, a Standby University, que fica em Stuttgart. Então, eles vêm para cá. Antes eles ficavam 1 mês, depois da pandemia eles começaram a ficar 1 semana, eles ficam 1 mês aqui conosco, e neste 1 mês, o que a gente oferece para eles? Um programa de imersão nas empresas. Então, eles têm que ir nas empresas, lógico, a gente faz todas essas visitas planejadas. Por exemplo, nós fomos em algumas empresas aqui de Aracruz, e ali eles tinham um problema era dado para eles tinham 1 semana para criar uma solução. Um problema relacionado a questões internacionais, por exemplo, comércio exterior ou internacionalização. Mas qual que é o foco desse aluno? Esse aluno, quais são as áreas específicas? Administração, economia, principalmente esses alunos que vêm de fora são nessas áreas que vêm, mas a gente tem um intercâmbio em todas as áreas. Então, na área de medicina, a gente tem um programa muito forte. Então, os alunos vêm, ficam nos nossos laboratórios, eu mesma recebo os alunos, e os nossos alunos, por outro lado, também vão para várias partes do mundo, Egito, Turquia, locais diferentes, né? Vão para a Áustria, e
ficam lá e voltam por um período. Então, e no Canadá a gente também tem o Home Opportunities com os nossos alunos. Eu não sei se a senhora sabe, mas o Espírito Santo é um dos polos mundiais de desenvolvimento de tecnologia robótica voltado para a reabilitação de membros. Os pesquisadores que nós temos aqui, eles são citados com pesquisas de excelência, artigos de primeira linha. Não sei se a senhora está a par disso. A gente recebeu 2 alunos, o Júlio, inclusive, está lá toda semana, ele me lembra que eu tenho que dar uma resposta para ele, levando exatamente a reabilitação que nós estamos avaliando, ter esses equipamentos dentro do curso de fisioterapia, para promover, para os nossos alunos aprenderem a utilizar estes produtos. Inclusive, é um produto de fabricação capixaba. Patente capixaba. Patente capixaba. É uma das pessoas que a gente entrevistou aqui. Eles são sensacionais. São 2 jovens. Isso. Eles são muito, muito bacanas. E bem apoiados também pelos professores da UFES. Sim. A gente, Oceano, tem algumas entrevistas aqui que a gente sai bem energizado, né? Essa pois aqui é uma delas, que a gente está percebendo que realmente o Estado do Espírito Santo, pelo menos instituições de ensino, estão em boas mãos lá com o doutor Eustáquio lá na UFES, com a doutora Denise aqui da UVV. A gente vê, né, Carlos, que existem, cada universidade em si, ela tem o seu programa, e desenvolve isso meio que sozinha, né? O interessante seria a gente conseguir unir todas essas forças em prol de um objetivo comum debaixo de uma estrutura que seja compartilhada. Eu acho que tudo isso aí depende também de política pública, né? E política pública de médio e longo prazo. Eu acho que dá tempo ainda da gente recuperar o Brasil e fazer isso tudo acontecer. Há alguns entendimentos que são importantes. Por isso, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando da Universidade de Vila Velha, porque se imagina que quando você tem uma instituição particular, já tem uma ideia de que aquilo que é feito ali não é de qualidade. E na Universidade de Vila Velha isso não é a realidade. Então, a maioria dos financiamentos, dos planejamentos, principalmente quando é fora do Espírito Santo, há uma vedação da participação de instituições de ensino superior que são privadas com fins lucrativos. Exatamente porque alguém fez alguma coisa errada aí fora e a gente acaba tomando prejuízo. Mas aqui dentro do Espírito Santo, as próprias entidades que são próximas da universidade conseguem ter uma visão muito clara do que a gente entrega, que é real, que a transformação é real, que os nossos egressos estão em todos os locais, que aquilo que a gente faz, as pesquisas são reais, nossos pesquisadores estão sendo reconhecidos nacional e internacionalmente. Eu vi vários membros do corpo docente da UVV sendo pontuados, inclusive, pelas IAs, né? A gente, como pesquisadores de referência na área mundial, na área em que eles atuam. Exatamente. Quando a gente fez aqui a pesquisa, né, de quem que a gente entrevistaria aqui no Energize, vários nomes da UVV surgiram como pesquisador de referência no assunto. Exatamente. Então, aqui no Espírito Santo, a gente agradece muito a FAPES por esse entendimento da seriedade que a Universidade de Vila Velha conduz seus processos de pesquisa e de extensão. A gente também tem uma extensão muito forte, mas isso é um papo para outro dia. E isso faz com que a gente consiga ocupar espaços. Mas ainda há um pensamento muito, vamos dizer, enuviado sobre o que é as instituições públicas, ou as instituições particulares com fins lucrativos, para poder fazer parte de um grande hub. Então, por exemplo, os editais da FINEP. Então, quando a gente participa, eu não consigo participar ativamente para poder criar um hub, porque há um entendimento de que aquele recurso será utilizado de uma forma diferente. Então, quando a gente tiver esse mesmo pensamento que os Estados Unidos já mudou há dezenas de anos atrás, você tem ali uma governança diferenciada, porque numa instituição particular com fins lucrativos, a gente tem que entregar resultado. E esse resultado, ele é mensal, a gente segue, a gente acompanha. Mas eu também não só quero que entregue resultado, eu tenho que capacitar, eu tenho que formar. Isso vem de um... Por isso que eu digo que é o ecossistema, quando você falou do financiamento. Então, a gente está sobre o mesmo guarda-chuva do financiamento, mas os processos são diferentes. Eu acredito que exista um pouco aquela questão, né, no caso da verba pública financiando uma instituição privada.
existe um pouco aquele temor, né, do mau uso que a senhora colocou aí, né, o uso político, e também a questão de você estar, do poder público estar absorvendo o risco que seria do privado. Sim. Né? Então isso de uma fato conta é uma difícil de fechar. Vamos dizer assim, é uma cultura que precisa ser melhor trabalhada aí para se chegar nas regras de governança adequadas que permitam que regulem essa relação de uma forma apropriada, né? Professora, nós estamos chegando aqui já no final do nosso tempo aqui, foi bastante enriquecedora esse bate-papo nosso aqui. Eu saio daqui hoje com uma outra visão que eu tinha da UVV, que já era muito boa, né? Mas eu queria que a senhora dissesse aí, deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes aí, uma mensagem aí de futuro, como é que a senhora enxerga aí o caminho, o que eles devem fazer, né? Principalmente para o aluno que está entrando na universidade hoje. Primeiro ponto, para seguir, você precisa ter um plano. Então, ter um plano, seja qual for, você precisa ter um plano. Então, nós recebemos alunos do ensino médio lá na universidade, eu falo isso para eles todas as vezes. Se você tem um plano, você vai conseguir se desviar daquilo que não é o seu grande objetivo. Então, para a universidade, para os nossos alunos, primeiro construa uma ideia. Onde eu quero? Então, esse exercício, onde eu quero estar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Isso é importante. Segundo, tenha muita coragem. Coragem de permanecer firme, mesmo quando tudo der errado. Porque vai dar errado. Isso é fato. Mas, se você tem um plano, você vai construindo uma curva de conhecimento. E a curva de conhecimento, você precisa passar pelo que é errado. Terceiro, tenha sempre fé nas pessoas, fé no Deus superior. Eu tenho uma fé na minha religião, mas ter fé, porque a fé mantém os seus olhos sempre iluminados, mesmo quando você está na escuridão. Então, caminhando, e como eu sou de áreas de produtos naturais, o quarto, tenha uma vida saudável, no meu caso, use chás medicinais, beba água, se exercite, porque não tem milagre. Você precisa construir a sua vida profissional, espiritual e física, para que você chegue lá naquele plano final com capacidade de ser feliz com ele. Pois é, e aproveitando, parabéns pelo seu plano de manter a UVV ali no topo como a melhor faculdade privada do país. Parabéns. Universidade. Isso aí, universidade. Professor, muito obrigado. Né? É bastante enriquecedora essa entrevista aqui. O jovem de 18 anos vai ter que suar a camisa, porque com 18 anos você tem um objetivo. São poucos. Verdade. São poucos que conseguem alcançar esse resultado, né? Mas fica aqui a dica, pessoal. Ninguém chega em lugar nenhum se não souber aonde ele quer chegar, né? Antes de sair do porto. Então, quem vai escolher um curso aí, escolha o curso por vários parâmetros, né? Tem que pensar não só naquilo que gosta, mas naquilo que de fato vai remunerar o trabalho dele, né? E escolher também uma boa universidade que vai dar para ele as bases daquilo que ele precisa começar a conhecer. Porque, na verdade, a vida da gente, nós somos eternos estudantes. A gente estuda do dia que nasce até o dia que morre para não ficar parado, né? Para não enferrujar, não ficar obsoleto, como a professora disse, dos equipamentos aí tecnológicos. Exatamente. Não é isso, professora? Obrigado, viu, professora? Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado, professora, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Gostou dessa entrevista? Não perca o próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e ajudar-nos aí a divulgar o nosso trabalho, divulgar a pesquisa capixaba, divulgar as iniciativas que surgem aqui no nosso solo. Muito obrigado e até o próximo episódio.